Esse aqui é o novo Nissan Versa nessa versão exclusiva, que é a mais completa, inclusive tem algumas coisas que só tem nessa versão aqui. E na linha 2026 a gente teve algumas perdas, algumas insignificantes, mas no geral mantém a boa essência de um sedã que tem um bom espaço de porta-malas, um bom consumo, um bom espaço interno e de certa forma também até que bem equipado. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo, não deixe de dar aquele like e também de se inscrever aqui embaixo no botão vermelho. Bora lá! Esse sedã compacto da Nissan já passou aqui pelo canal algumas vezes e agora mais uma vez na linha 2026 a gente quer mostrar as diferenças do que mudou e o que manteve desse carro que eu acho muito bonito. É um carro que me agrada bastante na dirigibilidade e eu também acho que é uma boa opção para você que quer fugir um pouco do tradicional e um pouco da moda, que são os SUVs. Esse carro aqui ele basicamente é um sedã do Kicks, ou o Kicks seria um SUV do Versa, e eles compartilham muitas coisas. Porém, esse carro aqui tem algumas vantagens em relação ao Kicks, como por exemplo um porta-malas maior. E a gente vai ver isso já daqui a pouquinho quando for ali para a parte de trás. Falando aqui da dianteira do carro, poucas coisas mudaram. A gente tem o mesmo farol 100% em LED, com a seta que é halógena, DRL em LED que acende aqui nessa região. Aqui embaixo, farol de neblina que infelizmente é halógeno também. E a grade que fez parte do lançamento da linha 2025, que foi o primeiro facelift do carro. Deixou ele com um aspecto um pouco mais moderno e traz aqui o novo logo da Nissan. Logo que não tem nenhum radar nem nada escondido aqui por baixo, afinal esse carro aqui não tem ACC, é uma das coisas que ele perde em relação aos seus principais concorrentes, como por exemplo um Virtus e o City. Mas ele tem alguns pequenos sistemas sim de assistência à condução. A gente tem uma câmera aqui em cima que te alerta caso tenha alguma frenagem mais brusca na frente, você precise frear o carro, tem alguma ação, só que o carro não tem nenhuma atuação autônoma. Ele te avisa os momentos que você deve prestar mais atenção, mas ele não tem nenhuma atuação de fato. Aqui rodas de 17 polegadas, bem bonitas, exclusivas dessa versão aqui, que são diamantadas e novas. Eu acho que fica bem bacana com o estilo do carro. Essa cor aqui chama cinza lunar e ela custa R$2.000 a mais do que você já paga no carro. O carro custa hoje R$145.000 nessa versão exclusiva, 117 na de entrada. Não lembro de cabeça agora a Advance, que é a do meio, mas é uma das versões que mais valem a pena, de certa forma. Aqui a gente tem câmera também debaixo do retrovisor, além da frente que tem câmera dianteira, ou seja, ele tem câmera 360, é um item muito legal e praticamente nenhum carro dessa categoria tem. Uma coisa que agora a gente trocou, na verdade, né? Perdeu e ganhou ao mesmo tempo. É porque antes a gente tinha um botãozinho aqui para poder abrir a porta, tanto do lado área do passageiro, mas também tinha do lado do motorista. Vocês estão vendo que agora não tem mais. Não tem por quê? Porque a chave ela virou de fato por aproximação. Então com a chave aqui na mão, eu não preciso trancar nem destrancar. Basta eu me afastar do carro e ele vai fazer o trancamento. Você vai ver isso pela seta que vai acender. E aí o carro está trancado. Se eu me aproximo, ele destranca. Agora destrancou. Ele faz o barulhinho. Então ficou muito prático, porque você realmente não precisa nem tirar a chave do bolso, nem apertar o botão aqui. Então é uma mudança, então a gente não tem mais aquele sistema, mas ganhou um sistema novo que eu achei que fica também interessante da mesma forma. Esse carro não tem teto solar, não tem nem como opcional, inclusive esse carro praticamente não tem opcionais. A única coisa que você consegue escolher, e nem é cobrada à parte, é a cor do banco aqui no interior. Esse aqui está com o interior preto com detalhes em azul, então o banco também segue detalhes em azul com preto, mas tem a opção de cor creme, então fica aquele interior clarinho, aqui nessa região também fica clara, aqui nas portas também, dá uma diferenciada em relação ao tradicional. Esse aqui está um pouquinho mais tradicional. No geral, as medidas são as mesmas, esse carro aqui praticamente só perde para o Virtus em entre-eixos. O Virtus tem 2,65, esse aqui tem 2,62. Que ainda assim é um excelente entre-eixos, é um carro que tem um espaço muito bom quando a gente compara com um Kicks, por exemplo. Aqui no porta-malas a gente tem 482 litros, é um espaço muito bom também, e ele é muito bem acabado, tá tudo forradinho. Tem aqui embaixo o step, que é do tipo temporário, daquele menor de todos inclusive, mas que te ajuda bastante aí caso tenha algum problema. E olha só como é grande, ele é realmente bem profundo, vai até lá, ó. Um guarda-chuva aqui, por exemplo, olha o espaço que me sobra aqui, realmente bem grandão. Aqui também eles se preocuparam, capricharam no acabamento, eu achei que ficou bonito, um espaço bacana.
Aqui escrito Versa, não tem nada falando que essa aqui é a versão exclusiva, você vai descobrir que é uma versão exclusiva olhando as rodas e também alguns detalhes como, por exemplo, essa peça aqui, que ela é exclusiva dessa versão mais completa, não tem nas outras, é como se fosse um aerofóliozinho, acho que fica bonito, dá um ar mais esportivo pro carro. Esse carro, inclusive, ele aposta nesse ar mais esportivo, já que ele tem aqui embaixo como se fosse um defletor de ar, fica legal, né? Aqui embaixo a gente tem as luzes não, na verdade, né? Os refletivos. Aqui a gente tem sensor de estacionamento, câmera de ré, padrão. E aqui a iluminação que não é em LED, em nada, tá? É tudo halógeno, mesmo dessa versão mais completa. Aqui a gente tem o bocal do tanque de combustível, ele só abre quando você destranca lá dentro. E é uma das negatividades desse carro, afinal o tanque ele é bem pequeno. O carro tem um consumo bom, só que como o tanque é pequeno, no final das contas o alcance acaba não sendo tão grande assim. Esse sistema novo, ó, ele é bom, mas às vezes ele não entende que você quer abrir a porta. Funciona 99% das vezes, mas às vezes que você está mexendo no porta-mala, alguma coisinha assim, ele acaba não entendendo. E não tem como você apertar o botão aqui, né? Você tem que se afastar e se aproximar do carro novamente. É muito comum na Renault esse sistema. Peugeot também utiliza bastante hoje em dia. É bem comum, eu gosto, mas lógico, né? Como tudo tem vantagens e desvantagens. Depende do momento, né? Depende do uso. Aqui debaixo do capô a gente segue com o mesmo motor 1.6 aspirado, que rende até 113 cavalos no etanol, 110 na gasolina, pouco mais de 15 kg de torque no etanol e um pouquinho menos de 15 na gasolina. Você pode falar que esse carro não tem números muito interessantes, e de fato você tem razão. Olhando em números, né, olhando ficha técnica, pode não parecer nem um pouco empolgante. Mas o trabalho que a Nissan tem aqui, de ajuste de câmbio, motor, tudo, é muito bem feito. Tá? Eles praticamente tiram leite de pedra mesmo, porque esse carro não parece que tem 110 cavalos. Você anda nele, você dirige ele, cara, é muito suficiente. Você anda na cidade, você acelera, anda normal, o carro ele é bem ligeiro, bem espertinho. Realmente até parece que mentira. Parece que eles mentem na ficha técnica, porque, de verdade, não parece que tem 110 cavalos. Esse carro aqui ele anda bem e tem um consumo bom também. Vai fazer em média ali 8 km por litro na cidade no etanol, vai passar de 10 na estrada, enquanto na gasolina na cidade você vai fazer 11,5, 12 e vai passar ali dos 13, 14 na estrada. Depende muito da estrada, da velocidade, depende de quantos ocupantes, enfim, não dá para ter uma conta muito correta, depende muito do seu uso, do dia, enfim, mas em média você vai fazer isso aí. Cara, é um carrinho que tem um câmbio acoplado aqui CVT, que simula 6 marchas, câmbio que já está há muitos anos no mercado, a gente sabe que não dá problema, inclusive a Nissan é isso. Você quer comprar um carro que não te dê dor de cabeça, que ele ainda assim seja confortável, vai te deixar tranquilo no dia a dia, esse aqui é o carro. Não vai esquentar a cabeça com manutenção, não tem turbo para resolver nada, câmbio bom, é um carro que vai te empolgar, fazer acelerações incríveis, um 0 a 100 esportivo, e vai correr junto com Jetas GLI, não é esse o foco nem a proposta do carro. Quer um carrinho mais ligeiro, mais esperto, você vai comprar um Virtus Exclusive. Mas esse aqui é o carro que você compra para não ter dor de cabeça, para ser um carro confortável, um carro bonito, um carro seguro e, no geral, pensar muito mais no conforto do que em esportividade ou coisa do tipo. Aqui dentro, agora destrancou de novo, inclusive aqui ó, a lanterna. Eu acho bonita, tá? Não tem nada em LED, mas eu acho bonito do mesmo jeito. Hoje em dia tem Audi ainda que não tem lanterna em LED, teve uma época. Aqui eu queria mostrar uma das diferenças, que foi uma coisa que mudou aqui, e para pior, mas de certa forma não faz tanta diferença assim também. Aqui a gente tinha material em couro, onde você apoiava o braço. Se você assistir meu vídeo do ano passado, você vai ver que aqui tinha o mesmo acabamento ali da frente. Agora não. Agora é no plástico, tá? Não tem diferença de textura aqui praticamente, tem só essa imitação de fibra de carbono, o vidro elétrico, só que não é um toque, e deixou um pouquinho mais simples aqui. Mas cara, eu sinceramente não acho que isso é um fator para você mudar de opinião ou deixar de comprar o carro. Aqui atrás normalmente já é menos importante mesmo, você que vai comprar o carro, você vai andar ali na frente, né? E você deixar de comprar o carro por causa de que anda aqui atrás não faz muito sentido, né, na minha cabeça. Então agora é um pouco mais simplificado. Ainda assim é um bom plástico, tá? Como eu gosto de falar, plástico não é plástico, né? Não é um problema ser plástico.
mas tudo depende do plástico, né? Você pega um plástico de um Kwid, pega um plástico de um Volvo, é diferente, é plástico. Esse aqui é muito bom, tá? O toque é bom, a textura é bacana, a visão que você tem é muito boa, até engana bastante, inclusive você olha assim, ó, passa uma impressão muito positiva. Não é aquele plástico meio grotesco, não é não. Aqui a gente tem bancos em couro, é uma das exclusividades aqui dessa versão. Então tem esses detalhes, esses desenhos, é um banco bem macio, ele é bem confortável, tá? A Nissan manda muito bem nisso, inclusive, os bancos da Nissan são uns mais confortáveis. Olha lá, alguém largou o papelzinho de chiclete aqui. Tem 2 porta-copos, apoio de braço, esse apoio de braço inclusive também é exclusivo dessa versão mais completa. Tem alça também aqui para quase todo mundo, menos para o motorista. E tem iluminação aqui atrás também. Não é em LED, mas tem uma iluminação, é super útil. Aqui não tem ar-condicionado na parte de trás, tem só uma saída USB do tipo C. Aqui não tem o bolsão de revistas, tem só deste lado aqui. É um carro que tem airbag de cortina, lateral, duplo frontal, por isso que eu falei que é um carro seguro. Aqui também tem ajuste do cinto, tanto para o motorista quanto para o passageiro, isso é bem importante também. Tem carros aí mais caros que não tem. Então entrando aqui na frente, não mudou absolutamente nada. É o mesmo carro que a gente já conhece, ele tem sensor de ponto cego. Eu vou ligar aqui para poder ligar um ar-condicionado porque está quente. Ele tem, deixa eu tirar aqui a GoPro, ele tem carregador por indução. Opa, agora sim. Carregador por indução, tomada 12 volts aqui com 2 saídas USB. Bacana que tem uma de cada, então se você tiver coisas do USB do tipo C, você consegue conectar. Se não tiver ainda, também pode conectar da mesma forma. Aqui tem um botão que é o modo Sport, ele fica um pouco escondidinho aqui, muita gente nem sabe disso inclusive. E aqui os modos do câmbio, bastante black piano. Aqui não é no botão, é da forma mais raiz, mas funciona bem. Não tem nenhum acabamento aqui também, ele é direto na borracha. Aqui tem 2 porta-copos com um bom tamanho. Não cabe uma garrafa Stanley, por exemplo, como essa, mas cabe na porta. Então isso é muito legal. Tem carro que não cabe nem na porta, nem aqui, aí fica uma confusão, não é legal de usar. Aqui a gente tem também material em plástico em toda essa região da porta. Tem aqui couro, onde você encosta o braço. Esse carro aqui, nessa versão, com esses bancos dessa forma, um detalhe azul, as costuras também são azuis. Acho que fica bonito. Então, material macio a gente tem nessa região toda do painel. Aqui é tudo soft touch. Acho que fica bem caprichado o acabamento. As peças são muito bem encaixadas. O design faz muito sentido. Não tem rebarba. Então, eles realmente mandaram muito bem aqui no acabamento. Botão para você ligar o carro. O volante tem ajuste de altura e profundidade. Também tem aqui material que imita couro. E a gente tem aqui uma tela multifuncional com 8 polegadas, não é tão grande assim. Ela é parcialmente digital, né? Já que ali do lado direito vocês veem que o velocímetro ele é analógico. Mas ainda assim é bem bonito, eu acho que funciona bem. Tem bastante coisa para você mexer aqui. Tem bastante coisa para você enxergar. Então aqui tem várias configurações. Pro outro lado aqui a gente consegue ver a parte de música. Aqui tem um tacômetro, né? Só que aí ele some o velocímetro digital. Eu gosto mais de deixar com o velocímetro digital. E ele aparece também embaixo a autonomia. E aqui aparece o trip que você altera por aqui, tá? É nesse palitinho aqui, ó. Você aperta aqui, trip A, trip B e total. Ali embaixo combustível e é isso. Bem simples, fácil e prático de usar. O farol é automático, porém a gente não tem sensor de chuva, tá? A tela é a mesma que a gente já conhece, já destrocei opiniões e opiniões e opiniões sobre esse carro. Destrocei não, destrinchei. Destrocei, é ruim, hein? Eu já destrinchei essa multimídia, já falei basicamente sobre tudo dela. Então, se você quiser ver todos os detalhes, tem vários outros vídeos sobre esse carro aqui, vale ver, vale a pena. Mas, cara, é uma multimídia que por mais que ela pareça simples, ela é boa, porque ela é rápida, tá? Tudo aqui funciona muito bem, não trava, a gente tem uma multimídia fácil de usar. A mancada é que ela tem Android Auto e Apple CarPlay, só que com fio apenas, tá? Não tem sem fio ainda. A nova multimídia que a gente tem lá no novo Kicks, ela é infinitamente superior a essa. Com o tempo, creio que os novos Versas virão com aquela multimídia, conforme ele trocar de geração. Aqui a câmera 360, não tem uma definição tão boa assim, mas a gente tem. Eu prefiro que tenha com uma definição um pouco menor do que não tenha.
dá para enxergar tudo com tranquilidade ainda, só não vai ser aquela imagem super 4K, isso não. Mas eu gosto que tenha, eu acho muito útil e é uma das exclusividades desse carro aqui, afinal o City não tem, o Virtus não tem, um HB20 Sedan não tem, um Onix Sedan não tem, então eu acho que é interessante. Eu prefiro, por exemplo, que a gente tenha essa câmera 360 do que um sensor de chuva, não faz tanta diferença assim pra mim, né? Por isso que eu acho que depende muito da pessoa, depende muito do que você busca. Aqui o ar-condicionado ele é digital, só que de uma zona só, não tem duas. Aqui eu já mostrei tudo, a gente tem esse apoio de braço com mais uma saída USB do tipo C, tem até aqui ó, uma partezinha para você passar o cabo e ele não ficar mastigando seu fio. E aqui é bem macio, eu entendo esse recorte que é por causa aqui do freio de estacionamento, para você colocar a mão assim, ó, tá vendo, ó, dá certinho. Só que você quer apoiar aqui o braço, você fica no vazio, você tem que colocar mais para trás. Aí também fica um pouquinho desconfortável, dependendo, lógico, da sua estatura e de como você quer apoiar o seu braço. Aqui o banco bem bonito, eu acho ele muito confortável, eu gosto bastante, me agrada. E aqui a gente tem um espaço muito bom também de porta-luvas. No geral o carro tem um espaço muito bom lá atrás, como vocês viram. Tem um espaço bom para a cabeça, o espaço lateral é bacana. Aqui o retrovisor não é fotocromático e a iluminação aqui dentro também não é em LED, tá? Aqui tem espelhinho, mas também não tem iluminação nenhuma. E aqui para o passageiro a mesma coisa. Cara, é um carro que sim tem algumas pequenas mancadas, por exemplo, eu acho que nessa versão mais completa já poderia ter aqui o retrovisor fotocromático, alguns detalhezinhos como falta de sensor de chuva, mas no geral eu acho que não é isso que torna esse carro um carro pouco competitivo, porque eu acho que ele é bem competitivo, afinal é um carro que passa uma direção muito mais premium do que, por exemplo, um HB20, um Onix ou esses carros que também estão custando a mesma coisa. Esse carro aqui ele é bem superior, a construção do carro é muito boa, a dinâmica do carro é muito boa, é muito gostoso de dirigir esse carro, a manutenção dele é muito tranquila, não tem dor de cabeça. Então, em relação à parte mecânica, é um carro excelente. O som dele é muito bom, tá? Melhor do que você pode esperar para um carro dessa categoria. Ele é melhor que o do City, por exemplo. E eu acho que, no geral, é um carrinho bem confortável, bem gostoso de ter. É um carro que eu teria, ainda que a multimídia seja menor do que, por exemplo, num Virtus, ainda que esse carro não tenha um painel digital de um Virtus, mas vale lembrar também que o Virtus ele é mais caro. Então, esse carro aqui tem um bom preço, até um bom custo-benefício, quando a gente compara com toda a linha de sedãs compactos, quanto eles custam e o que eles oferecem. Alguns vão oferecer mais equipamento sim, só que eles não vão ter a dinâmica e a construção desse carro, eles vão ser menores um pouco também. Então, de certa forma, uma coisa acaba compensando a outra. Então, hora de dar aquele rolê pra gente falar um pouquinho mais na prática como que foi passar uma semana a bordo do novo Versa Exclusive 2026. Bora lá! É isso aí, galera, estamos aqui de novo no Nissan Versa, sedã compacto da Nissan, que é um carro que me agrada bastante, agrada também a muitas pessoas, porque eu vejo bastante na rua. É um carro que tem um bom custo-benefício quando a gente compara com alguns outros SUVs, carros da moda. É um carro que traz também muito espaço interno e espaço no porta-malas. E por mais que ele seja baixo, no começo do vídeo acho que já deu para perceber, ele não raspa tão fácil assim. Aquela valeta é uma valeta bem profunda e ainda assim passei com tranquilidade. Claro, você vai ter que passar um pouco mais devagar talvez do que passaria com outros carros, mas sua vida é tão corrida assim ao ponto de você não ter um segundinho a mais para poder passar uma valeta, né? Você não está comprando um Jeep Wrangler, uma Toyota SW4 para passar voando nas lombadas, e nem mesmo com Kicks você poderia fazer isso. Então, cara, aqui é um carro muito confortável, eu gosto muito da posição de dirigir, é um carro que quando você entende que não é só ficha técnica e não é só equipamento, você compreende. É um carro que se você olhar a ficha técnica, você vai falar, Bruno, mas por 144 mil reais, 145 já, não tem retrovisor fotocromático, não tem sensor de chuva, ah, mas o Virtus ele tem ACC, esse aqui não tem. E aí eu te pergunto uma coisa, você usa o ACC? Se você comprasse um carro com ACC, você usaria mesmo o ACC? Ou você está me falando isso só porque você acha que pelo preço ele tem que ter isso? O retrovisor fotocromático é realmente importante para você? Para mim seria, realmente. Eu acho que é importante ter um retrovisor fotocromático. Mas, assim, o sensor de chuva faz tanta diferença, sim? Faz. Bom, quando a gente entende que esse é um carro que ele é muito agradável de conviver, só os equipamentos separadamente não fazem tanta diferença. E aí você vai me falar, e como muita gente fala, mas esse carro ele é manco.
Esse carro ele é muito fraco. Ele é sim um carro menos potente do que os concorrentes. Menos do que um City, bem menos também do que um Virtus. Isso é um fato. Só que, você já andou no carro? Ou você vai ficar só comprando o número? Quando você anda no carro, você vê que o carro ele atende perfeitamente a proposta. Ele não é um carro fraco. Agora, lógico, se você esperar o desempenho de um BYD Seal, que vai fazer um 0 a 100 em 3,8, cara, aí você tira o cavalinho da chuva. Ah, mas, pô, eu tô acostumado com um carro que na hora de ultrapassar na rodovia, ultrapassa qualquer caminhão, ultrapassa todo mundo, consigo manter 170, 180. Tá, mas então por que você tá olhando um Versa? Entendeu? Porque nenhum carro dessa categoria faz isso. Nenhum é tão rápido assim. Nenhum. Então, cara, as pessoas elas estão ficando um pouco chatas. Um pouco não, elas estão ficando bem chatas. Porque há um tempo atrás, o que o brasileiro tinha acesso eram carros 1.0, eram carros simples, eram carros que, por ter um sensor de estacionamento, ele já era meio luxuoso. A gente não tinha carro com vidro elétrico. Há um tempo atrás, e não tanto tempo atrás assim, um carro completo era um carro que tinha vidro, trava. Cara, que carro hoje que não tem vidro elétrico? Ah, Bruno, o Paul Track tem atrás. Tudo bem, atrás. Você não dirige atrás. Você dirige na frente. Então você tem que pensar aqui, ó. Esquece lá atrás. Esse carro tem vidro elétrico. Ah, mas é um toque só para descer. Para subir tem que deixar o dedo. Entende como, caramba, coisas que as pessoas antes não tinham, elas reclamam. Hoje as pessoas elas reclamam de tudo. O carro, para ser perfeito, ele tem que ter tudo. Mas as pessoas querem um carro com tudo, com acabamento macio, só que barato. Por 70 mil reais. Gente, isso não existe. Isso não existe, tá? Seja pé no chão. Olhe para a realidade. Sem utopia. Então assim, cara, esse carrinho aqui, ele tem um plástico com uma boa qualidade, é melhor do que um Virtus, por exemplo. Esse carro, ele tem câmera 360, que é uma coisa que nenhum outro tem. Ah, mas o ar não é dual zone. Cara, isso faz tanta diferença assim. Antigamente as pessoas queriam um carro com ar-condicionado. Agora o ar-condicionado ele tem que ser dual zone, com filtro de partículas, isso e aquilo e lá. Caraca. É um Versa. Calma. É um Versa. É um carro que ele pode ser caro para muita gente e pode não atingir a massa, a população no geral. Mas ele ainda é um carro básico. É um carro de entrada. Se a gente estivesse falando aqui sobre, por exemplo, um Accord, que é um carro bem mais luxuoso, um carro de uma categoria bem... Eu concordo que vocês estariam falando um negócio desse. Aquele carro ele tem que ter tudo. Ele tem que ser maravilhoso, aquele carro. Porque não é preço, é categoria. Esse aqui é o produto de entrada hoje do Nissan aqui no Brasil. É o produto mais básico que a gente tem. Até mesmo abaixo do Kicks, em relação a categorias. Então é claro que esse carro aqui, ele vai ter algumas simplificações. Será que essas simplificações, elas são motivos para você deixar de ter o carro? Ou será que você só quer essas coisas porque os outros têm? Ah, então eu vou comprar o Virtus porque o Virtus tem ACC. Você vai usar o ACC? Ou você só está comprando porque tem? Ah, mas eu vou comprar o Virtus porque o Virtus é 1.4, 150 cavalos turbo. Aí o cara só anda na cidade, na Vila Olímpia, que tem um farol a cada 50 metros e vai ficar no meio do trânsito. Pra quê? Tudo bem, gosto é gosto, dinheiro é dinheiro, você pode comprar o carro que você quiser, não estou julgando. Se você gostar mais do Virtus, você vai comprar o Virtus. Se você gostar mais do Versa, você vai comprar o Versa. Eu não faço esse vídeo para te convencer a comprar um carro. Eu te faço para mostrar como é o carro, mas você vai ter as suas conclusões, as suas decisões baseadas nas minhas. Mas quem vai decidir é você. Quem vai comprar o carro é você, é o seu dinheiro. Então, por mais que eu diga que esse carro pode ser excelente, se você não gostar do carro, você concorda que você não vai comprar, né? Você não vai comprar o carro só porque eu estou falando. Agora, eu acho que nos dias de hoje a gente está um pouco chato em relação a isso tudo, porque tem muitos carros bons, gostosos de dirigir, mas as pessoas elas julgam o carro simplesmente porque a multimídia tem 1 polegada a menos do que um concorrente. E aí é o caso desse carro aqui. Porque esse carro aqui ele é muito bom. A suspensão é muito bem ajustada, muito bem calibrada.
A posição de dirigir é muito boa. O volante ele tem um peso certo. Ele é leve, eu consigo girar com um dedinho. Mas ele não é aquele molengão. Se sente firmeza. É uma direção progressiva na estrada, ele é muito agradável de dirigir. Ah, mas ele não faz a curva sozinha. Mas é um carro que tem um motor muito confiável, que não vai te dar dor de cabeça, não vai te dar manutenção. Um câmbio muito bom também em relação à manutenção. Sim, ele é espertinho, não tem aquele delay, é um carro que está sempre disposto, ele está sempre esperto, principalmente ali no 0,50, 0,60, muito tranquilo de andar. O isolamento acústico é bom, o acabamento é bom. É um carro que tem airbag de cortina, lateral, duplo frontal, então é um carro que se você tiver, por acaso, infelizmente, uma colisão, é um carro que vai te trazer essa segurança. Então assim, quando você anda no carro, você senta e você faz exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, experimenta o carro, testa o carro, você entende que às vezes um retrovisor não é o que decide, entendeu? Eu vejo muito esse movimento hoje com carros chineses, com esses carros elétricos. Tem alguns muito bons, tem alguns que não são tão bons assim. E não necessariamente eles sejam ruins, tá? Mas é porque tem outros melhores. E aí muita gente, por exemplo, pega e fala quando eu posto o vídeo de um Renault Boreal. Eu tô dando esse exemplo porque foi um vídeo que saiu semana passada. Por esse preço é doideira comprar um Boreal. Sou 1000 vezes mais comprar um BYD Song Pro. Cara, o BYD Song Pro é um carro bacana, eu gosto. Mas é indiscutível que o Boreal é muito mais gostoso de dirigir, ele é muito melhor de dinâmica, de andar, do que o BYD Song Pro. Então realmente, o Song Pro, ele é mais equipado? Ele é. Ele é híbrido, ele tem uma multimídia maior, ele tem um acabamento impecável na frente e atrás. Mas isso torna o carro melhor? Não. O Boreal, no final das contas, é um carro muito mais gostoso de andar. Se eu fosse comprar um para ter na garagem, eu me agradaria muito mais andando de Boreal do que de Song Pro. Só que isso sou eu. Pode ser que a pessoa que dirige o carro, ela não sinta tanto essa diferença assim. Eu ando em vários carros. Eu ando em um carro diferente toda semana. Eu já andei em mais de 350 carros na vida. Então, eu tenho algumas percepções que pode ser que uma parte das pessoas não tenha. Só que às vezes as pessoas elas vão perceber que o Boreal é melhor de direção, mas elas ainda vão preferir o BYD Song Pro porque elas talvez se sentiriam bobas de estar levando um carro que não tem uma tela tão grandona, só porque talvez o vizinho ia olhar e falar: ah lá, o bobão, podia ter comprado um carro que era muito mais completo e comprou um outro que era menos. Sendo que na verdade o carro nem é menos completo, ele só tem diferenças de características. Entende? No final das contas a gente acaba comprando o carro mais pelos outros, para os outros, do que por nós. Então a gente compra um carro que para os outros parece que vale mais a pena. A gente compra o carro pela cor que o outro acha que vai desvalorizar menos. A gente compra carro para vender, a gente não compra carro pra gente, a gente compra carro para vender. Então assim, cara, vocês são muito chatos. O mercado é muito chato. E eu entendo, é o mercado, essa é a realidade. Tudo bem. Quem sou eu para mudar isso? Eu não posso mudar isso. Mas assim, entenda sobre o carro, entenda onde ele está inserido, quem concorre com ele, o que ele tem a mais, o que ele tem a menos. Todo carro vai ter equipamentos a mais, todo carro vai ter equipamentos a menos. O Virtus não tem câmera 360, mas ele tem ACC. Entendeu? Ele tem um acabamento mais simples, mas a multimídia é melhor. O City tem a câmera ali para poder tirar o ponto cego, mas esse aqui tem o sensorzinho dos dois lados que apita e também acende. Então assim, sempre vai ter que pôr numa balança. Sempre alguns vão ter mais, alguns vão ter menos. Mas cara, entenda a proposta do carro. Não seja leitor de ficha técnica. A ficha técnica não diz nada, pelo menos não na maioria dos casos. E dirige o carro, testa o carro. Se você puder, além de uma voltinha num quarteirão, vai numa concessionária, vê se você pode dar uma voltinha maior. Às vezes passar uns 30 minutinhos ali, dá uma volta maior com o carro. Se tiver um familiar que tiver o carro, pede para dar uma volta antes de comprar um carro. Sinta, teste o carro, tá? Porque só a ficha técnica não faz diferença. Assista os vídeos de avaliação, meu ou dos meus parceiros, isso também sim faz diferença. Na hora de ter uma sensação, se você não pode ter um contato prolongado com o carro, pelo menos você vai ter a opinião de várias pessoas.
mas tenha a opinião de várias pessoas. Não assista só o meu vídeo, assista dos outros também. Eu não sou o melhor e não sou o principal do YouTube, e mesmo que eu fosse, eu ainda, de certa forma, gostaria que vocês assistissem os outros vídeos também. Eu acho muito válido quando você tem várias opiniões. E aí você faz um cruzamento de informações e aí você consegue formar a sua, baseada nas outras. Então é isso, galera. O vídeo, no final das contas, foi até um pouco menos falando sobre o carro, até um pouco mais uma crítica sobre como as pessoas pensam e falam e são. Mas é verdade, né? É verdade. E eu acho que esse carro aqui é um carro gostoso, gosto muito de andar. Acho que, ainda que possa parecer caro pelo que ele tem, eu acho que 145 mil reais hoje em dia já não é mais tanta coisa assim, você não leva mais tantos carros assim. Muitos carros partem disso, tem carros que não tem metade do que esse carro tem e as pessoas andam. As pessoas, não sei em que momento, começaram a ficar tão frescas a ponto de querer que todos os carros sejam super potentes, super completos e, cara, há um tempo atrás a gente andava de carro 1.0. Isso aqui anda muito mais do que qualquer carro 1.0. Carro 1.6 anda bem, né? Antigamente um carro 1.6 era um carro bom, que andava bem, agora não sei o que tem que as pessoas não querem mais 1.6. Agora tem que ser 1.0 turbo, com 130 cavalos. Cara, carrinho gostoso de andar esse aqui. Gostoso, gostoso. Gostoso de conviver. Carrinho bom, econômico, tranquilo de andar. Ah, mas o painel... Cara, você enxerga tudo aqui, ó, bonitinho. Tem configurações. Não é peladão, não. Então assim, gosto do carro. Indico, recomendo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Não deixa de se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho de notificações. Considere ser um membro, é legal, porque você vai ter várias vantagens, várias exclusividades que você só vai ter sendo membro. E também ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo e conteúdos melhores. Beleza, galera? Aqui tem radar, então não vou arriscar, né? Ó, imagina tomar uma multa aqui, não ia ser legal, né? Então é isso aí, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.